Estamos de volta com Sempre com Você aqui pela TV Imaculada. Quero convidar você desde agora a conferir as nossas redes sociais aqui da TV Imaculada. Lá no Facebook e também no Instagram você acompanha toda a nossa programação. Você pode curtir, compartilhar, também convidar um amigo para curtir a nossa página. Também lá no Instagram você pode nos seguir. Se você estiver acompanhando algum programa, você pode colocar a hashtag lá TV Imaculada Conceição ou marcar a nossa página aí que a gente reposta o seu story, o seu post, tá bom? Então agora eu quero convidar você a curtir o VT para viver melhor aqui no Sempre com Você. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e a prática de exercícios físicos regulares vão te ajudar a manter o peso ideal. O sobrepeso e a obesidade, além de elevar os riscos de diabetes, derrame, hipertensão e apneia, estão por trás de 30% dos casos de câncer, de acordo com dados levantados pela União Internacional de Combate ao Câncer. Por isso, a regulação da dieta é fundamental. Além de melhorar a saúde e a autoestima ao perder peso, você também favorece a memória, segundo pesquisas feitas pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. E essa foi a nossa dica para viver melhor, falando um pouquinho sobre os benefícios do exercício físico. É importante a gente cuidar também não só da nossa mente, mas também do nosso corpo. Espero que tenha servido de dica para você começar muito bem a sua semana aí, se animando para ir para uma academia, fazer uma caminhada, mudar a sua alimentação. Começa assim, todo dia a gente faz um pouquinho, que faz toda a diferença. E a gente está conversando hoje, falando um pouquinho sobre o meio ambiente. Recebo a Isabela Sampaio, que é engenheira ambiental, falando um pouco sobre esse tema. Isabela, retomando o nosso assunto, falamos muito sobre, né, pequenas coisas que fazem a diferença. Quais são os hábitos, então, que a gente pode adotar no nosso dia a dia, que vai fazer essa diferença não só para mim, na minha rotina, mas também para o outro, no meio ambiente onde vivemos? O principal hábito que eu acho que mais impacta assim, o meio ambiente, que mais ajuda, é a mudança do nosso consumo, né? Porque a gente acha que quanto mais a gente tiver, melhor a gente está, mais rico a gente é. E nem sempre é assim. A gente tem que ter cuidado com tudo que a gente consome, tanto quanto alimento, roupa, eletrônicos, acessórios, porque a gente não precisa de tantas coisas assim. E esses hábitos de consumo, eles impactam diretamente na quantidade de resíduos que vão ser gerados e logo no impacto que isso vai causar no meio, porque são mais recursos que foram retirados da natureza para a gente produzir todas essas coisas, que nem sempre a gente usa tudo, e vai ser mais lixo produzido que vai ser enterrado, né? Porque esse é o principal destino dos resíduos, principalmente aqui no Brasil. Ele não desaparece. Ele vai ficar por muitos e muitos anos no mesmo lugar, enterrado, e provavelmente não vai se degradar lá. Eu li uma matéria até que dizia a quantidade de tempo que o material demorava para se degradar, né? Tem material que demora 500 anos, 600, muito tempo, né? As pessoas não têm essa consciência diante disso. A gente nem tem essa dimensão, porque esse processo de enterrar o lixo, ele é recente. E a gente não vive o suficiente para ver o final desse processo, né? Então está tudo acontecendo agora. Só as nossas futuras gerações, nossos bisnetos, talvez vão ver os impactos dos aterros que a gente faz hoje. E o problema é que todos os resíduos, biodegradáveis ou não, enterrados em grande quantidade num aterro sanitário, podem não se degradar, porque eles não estão expostos ao clima, não estão expostos ao calor, à chuva, eles estão lá protegidos em várias camadas impermeáveis. Muitas vezes úmido também, né? Isso. Então, eu posso ter papel durando anos dentro de um aterro, mesmo o papel sendo um material biodegradável. Né? Bacana. Você falando isso, me veio na cabeça nessa questão da redução do nosso lixo. Muitas pessoas adotaram até mais na questão dos alimentos, né? Sim. Tem o veganismo, o vegetarianismo, que as pessoas buscam a fonte da onde é feito esse material, né? Da onde que veio esse alimento, né? E muitas vezes opta por as sacolinhas ali recicláveis, né? Que você leva a sacola no mercado e não pega o plástico, né? Então essas também são coisas que nós podemos adotar. Até muitas vezes não somos vegetarianos nem veganos, né? No mercado até.
É muito importante saber a origem de tudo que a gente consome, né? Roupa, sapato, comida, eletrônico, porque sabendo a origem a gente também consegue controlar a destinação final. Então, e tem pequenos hábitos também, como você disse, as ecobags, substituir os canudos, não usar materiais descartáveis, mas o ponto principal que eu acredito que impacta mesmo é diminuir o consumo, é consumir só aquilo que a gente precisa realmente. Impacta mais do que dar uma destinação correta ao lixo, que também é importante, né? Aqui na nossa cidade nós observamos vários casos sobre dengue, zika vírus, né, chikungunya. Então, falando um pouco sobre isso, sobre esse descuido, nós devemos alertar a nossa consciência em relação a essas doenças que muitas vezes vão se proliferando porque as pessoas não têm o simples cuidado, né, de manter o quintal mais organizado, mais limpo. Essas epidemias, essas doenças estão diretamente relacionadas ao meio ambiente que a gente criou nos centros urbanos, né? Que são extremamente poluídos, são extremamente contaminados, e onde existe acúmulo de água, acúmulo de lixo. Isso é o principal, é a principal questão, o principal fator para essas doenças aparecerem. Então, a gente não mantém o nosso meio ambiente urbano limpo o suficiente para evitar esse tipo de doença, né? E nós, Isabela, diante dessas situações, nós debatemos muito de frente com a questão das políticas públicas, né? Acredito que você, como engenheira ambiental, conhece um pouco mais sobre isso. Diante dessas políticas públicas que cuidam do nosso meio ambiente, você acredita que elas são eficazes, né? E que se faz acontecer diante delas? Atualmente, as políticas melhoraram bastante, porque a gente tem órgãos ambientais que fiscalizam, né, e tem os órgãos públicos responsáveis por aplicar multas e tal. Melhorou muito em relação a como era antigamente, mas ainda assim a gente adota muito a política centralizada de tratamento do nosso lixo. Então, a gente pega todo o esgoto de uma cidade e trata ele em um lugar só, né? Numa estação de tratamento. A gente coleta todo o lixo da nossa cidade e leva para um lugar só. Eu acredito que essa política muito centralizada, ela dificulta o tratamento do lixo, dificulta a reciclagem. E ela leva embora, né, entre aspas, o problema que a gente teria que resolver na nossa casa, no nosso quintal, no nosso bairro. Então, elas não são tão eficazes por causa disso. Porque são mais centralizadas. Porque são muito centralizadas. Qual seria a forma correta, então, na sua visão? Então, é a forma mais descentralizada possível de tratamento dos que cada um poderia ter o contato exatamente Isso. com, né? É o sentimento de pertencimento que a gente não tem com os nossos resíduos, né? Com o nosso lixo. Então, a gente tem que consumir, tem que ter a consciência de que aquele produto tem que ser jogado fora. Ele tem que ter uma destinação final. E tratar isso dentro da nossa casa, e depois que a gente tratar dentro da nossa casa, tratar no nosso bairro, na nossa comunidade, para aí sim o poder público entrar e terminar de dar a destinação correta, né? Não adianta criar leis e leis se as pessoas também não colaboram nesse sentido do pertencimento, como você falou, né? Sim. Isabela, eu vou dar uma pausa aqui. Quero convidar você de casa a conferir o VT Seu Direito aqui no programa Sempre com Você. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 5 do artigo 5º da Constituição Federal. E esse foi o Espaço Seu Direito para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Constituição. Retomando sobre o nosso assunto de hoje, falando um pouquinho sobre o meio ambiente. Dia 5 vai ser, né, o dia em comemoração. Tem alguma ações aí na cidade decorrente a isso? Sim, a prefeitura aqui em Campo Grande está fazendo bastante audiência, várias palestras sobre assuntos relacionados à drenagem, ao lixo. Tem empresas privadas também que fazem ações com as rádios, com a mídia.
E influenciadores principalmente, a gente tem muitos influenciadores hoje que militam, né, por essa causa. Digital influencers? Os digital influencers que militam nessa causa de redução do lixo, do consumo também, de práticas mais conscientes, né, mais minimalistas, que focam no consumo para a gente gerar cada vez menos lixo. A gente observa mesmo que as pessoas estão tendo mais esse cuidado em voltar ao natural, né? Hoje o natural é algo que nós observamos muito, principalmente nas redes sociais, as pessoas voltam mais a algo da natureza, algo minimalista mesmo. Acredita que é uma cultura que vai decorrer aí? Sim, eu acho que é uma cultura que tende a aumentar graças à mídia, né? Não só as redes sociais, mas a TV também, a internet como um todo ajuda nisso. E a gente está adquirindo, não só adquirindo, mas voltando a ter as práticas antigas, que a gente era mais próximo da natureza de uma forma geral, assim, e que a gente não precisa perder o nosso conforto, deixando de consumir produtos muito industrializados, né, produtos que são muito poluentes, observando a origem de tudo o que a gente consome. Acho que uma prática bacana até da gente se falar aqui é a questão de voltar, né? As pessoas estão voltando a fazer a hortinha em casa ali, né? Cultivando alimentos, cultivando até, não sei, uma planta, alguma coisa assim, que faz com que o ambiente fique cada vez mais harmonizado ali em casa, né? A minha casa mesmo é cheia de plantinhas, assim. Então é algo que até faz bem para nós, né? Isso faz muito bem para a nossa saúde como um todo, porque a gente não aplica agrotóxico, a gente sabe de onde o alimento está vindo e a gente também adquire um cuidado maior, um carinho maior com aquilo que a gente produz na nossa casa, né? Porque a gente vê como está sendo produzido, então a gente se preocupa com o que a gente vai comer. E isso é muito importante para todas as pessoas, ver a origem daquilo que você está consumindo. Legal. Isabela, vamos falar um pouquinho então da importância da coleta seletiva. A coleta seletiva é importante porque do lixo domiciliar produzido aqui no Brasil, a maior parte, de 50% a 70%, é lixo orgânico. E esse lixo orgânico, ele vai para os aterros junto com o lixo reciclável. E esses dois tipos de lixo, eles podem ser separados. A gente pode diminuir o impacto disso no aterro sanitário, diminuir a quantidade de lixo que vai para lá. Então, a coleta seletiva atua justamente nessa parte. A gente consegue separar o lixo domiciliar em rejeitos, orgânicos e recicláveis. Os recicláveis são aqueles resíduos papel, papelão, vidro, que a gente pode reaproveitar, né? Pode transformar em novos produtos. Os orgânicos são os resíduos de alimentos. Restos de alimento pode virar adubo que também. Pode virar adubo também. A gente pode tratar na nossa casa, pode virar compostagem. E os rejeitos, que aí são resíduos de banheiro, resíduos perigosos, que não tem como reutilizar, e aí sim eles vão para os aterros. Então, se todo mundo aplicasse a coleta seletiva e se a coleta pública, os serviços públicos estivessem alinhados com essa política, a gente ia ter muito menos gasto com dinheiro na destinação final e nos aterros, porque a gente só ia destinar aquilo que realmente não tem como reutilizar. E voltando à questão dos aterros, em cidades do interiores nós observamos, né, que muitas vezes as pessoas fazem essa eliminação do lixo através de muitas vezes buracos no chão, onde faz a queima daquele material, que com certeza não é nem um pouco agradável ao ar, né? Mas ainda existe isso? Existe esses hábitos em todas as cidades, na verdade. A gente vê mais evidente em cidades do interior. As pessoas jogam esgoto ou o resíduo da caixa de gordura da cozinha, abrem uma vala no quintal ou num mato ali perto e acabam jogando esses resíduos lá. Lixo também, a queima é um grande problema, é proibida, né? Não pode ser feita, mas o pessoal ainda não tem essa consciência. Acha que o lixo vai sumir se eu jogar ele na natureza. Olha só. E já existe alguma política, alguma lei que fala sobre a abolição do plástico, Isabela? Existe. No mundo todo, vários países já têm programas de redução do plástico.
No Brasil, a gente começou com a questão do canudo, né? Do canudo dos copos plásticos, que foi o mais divulgado por causa do plástico nos oceanos e tal. Foi bastante divulgado isso. Então, Rio de Janeiro foi a primeira cidade a abolir o uso do canudo e aplicar multas. E aqui no Mato Grosso do Sul, Corumbá é a primeira cidade que tem uma lei agora de maio de 2019 que proíbe a venda e a distribuição pelo comércio, né, de canudos e materiais descartáveis. Então, caso haja fiscalização, se o comerciante não cumprir, ele vai ter que pagar multa para isso. Ele só pode fornecer materiais biodegradáveis. Essa lei ainda pode vir aqui para nossa cidade? Com ainda, certeza. Né, Estão começando agora, né? As câmaras municipais aqui do estado, do Brasil, já têm leis em andamento para abolir esse tipo de resíduo. Muito bacana. Falando um pouquinho sobre isso, quais são os maiores poluidores hoje em dia, Isabela? No Brasil, o maior poluidor hoje é a agroindústria e a agropecuária, porque está diretamente relacionado ao desmatamento, né? Então, a natureza perde um pouco a capacidade dela de degradar os resíduos e tem a questão das emissões de carbono também. E a agropecuária é a indústria que mais utiliza água, que mais utiliza solo, que mais utiliza produtos químicos. E é a que mais cresce, né? E é a que mais cresce. O Brasil depende dessas atividades, elas não são atividades ruins. A gente sobrevive, né, por causa delas, tanto para a economia brasileira quanto para a alimentação. Só que a gente precisa ter um manejo melhor para que essas atividades continuem acontecendo, né, de uma forma sustentável e não impacte tanto como acontece hoje. É a indústria que mais utiliza a água, que mais polui, que mais degrada o solo. E a gente já está sentindo os efeitos, mas eles ainda não são tão impactantes assim, porque a gente ainda tem muita área disponível, a gente tem bastante água, o Brasil tem muito recurso disponível, né? Mas é importante ser falado sobre isso, importante, né, que haja, né, como você disse, do manejo, né, de uma forma diferente. Sim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, muito bacana a nossa conversa. Gostaria que então que você deixasse um recado para quem nos acompanha, também algumas dicas aí que nós possamos acrescentar ao nosso dia. Bom, não só no Dia do Meio Ambiente, mas em todos os dias é importante a gente ter a consciência ambiental, porque a gente só sobrevive por causa dele, não é porque a gente está na cidade que a gente está distante do meio ambiente, né? A gente não precisa estar no meio do mato para estar perto do meio ambiente, e rever os nossos hábitos de consumo. Eu acho que é a principal atividade, o principal hábito que todas as pessoas podem ter para preservar, para reduzir a quantidade de lixo e para tornar as cidades um ambiente muito melhor. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Falando sobre esse tema muito importante. Sim. Muito bem. Espero que você de casa tenha gostado. Hoje falamos um pouquinho sobre o meio ambiente. Espero que tenha servido aí para você acrescentar um pouco dessas dicas que a Isabela disse. Bom, agora eu quero convidar você a conferir o VT do Santo aqui do nosso programa Sempre com Você. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Santa Madre Teresa de Calcutá. Como Madre Teresa de Calcutá disse aí na nossa frase, uma gotinha faz toda a diferença no oceano. Sem essa gotinha ele seria menos oceano. Então, como falamos hoje do meio ambiente, que você possa ser essa gotinha diante das diferenças que você pode fazer aí na sua rotina, no seu dia. O programa Sempre com Você fica por aqui. Eu te aguardo amanhã, aqui terça-feira. Vamos receber a Amélia Romano aqui no nosso programa e você é meu convidado. Eu fico por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Até amanhã.